A conversa de hoje ela vai tratar sobre uma dor que é sentida por muita gente. A dor da perda por suicídio. Após a perda da filha Marina, em 2017, o Joseval e a Terezinha têm tentado descobrir como dar um novo significado para suas vidas e também ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. A conversa de hoje é sobre o luto por suicídio. E eu já queria, primeiro, agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado, queridos. Nós que agradecemos, Felipe. Vocês Obrigado, estão Felipe. falando de São Bernardo do Campo, né? Isso, São Bernardo do Campo. Quanto tempo que fica da capital, São Paulo? Fica a uns 20 minutos, 15 minutos máximo. É pertinho? Pertinho. É pertinho, é bem pertinho. O grande problema, Felipe, é o trânsito. Se tiver trânsito... Esse que é o grande problema aí atualmente lidar com isso é complicado. E falando nisso, em lidar, né? Primeiro eu queria perguntar para vocês dois, como é que vocês estão se sentindo agora com essa pandemia aí, com esse isolamento? Vocês trabalham juntos em casa, já estão acostumados um pouco com o home office, mas como é que está sendo aí essa experiência? Terezinha, por favor. Então, Você fechou seu microfone. Nós estamos de home office desde o dia 16 de março, né? E no começo foi bem difícil para mim voltar. Eu costumo dizer que é um luto também, né? Que até você se adaptar à nova rotina, à nova forma de trabalho. Mas agora eu já sou mais habituada, né? Então está mais tranquilo. Porque eu imagino também que esse momento também para vivenciar e muitas questões que a gente já tem dentro da gente, é um momento que de alguma maneira pode, dependendo da situação e desse isolamento, alavancar algumas coisas também e lidar com essa, digamos, solidão, com esse isolamento, é um desafio por aí também, né, Joseval? Na realidade, desde o dia 16, a gente saiu do escritório e está trabalhando em casa. Então, a princípio, os 2 primeiros meses, lá, o final de março e começo de abril, foi muito difícil a adaptação, né? Hoje eu preciso dizer que está bem, eu já estou adaptado até. Eu não sei nem se eu volto mais para o escritório, essa é a verdade. São as novas formas de trabalhar aí, né, que estão se configurando aí nesse momento. Eu queria perguntar isso para vocês, porque eu acho importante a gente, sem querer, muitas vezes pergunta, né, como é que o outro está se sentindo, como é que o outro está, e na verdade a gente não pode esquecer que esse momento que a gente está vivendo, ele é muito diferente mesmo, e inclusive o luto tem sido vivido por muitas pessoas nesse momento também. Mas uma vez eu conversava com um profissional, eu não vou me lembrar exatamente qual a área dele, viu? Mas ele me dizia que o luto, de alguma maneira, ele é diferente. Cada pessoa vive de uma maneira diferente. Mas o luto por suicídio, ele tem um diferencial ainda maior, né? Porque se lida com uma série de questionamentos e sentimentos que vêm à tona que é diferente, né? Sim. O luto ele é mais traumático, né? Tem muitas perguntas sem respostas. Então, os porquês, os se's, fazem parte do emaranhado de sentimentos, né? Porque além de lidar com a perda, você tem que ficar com essa... Mas por quê? Por que ele fez isso? Por que aconteceu? Por que comigo? E o se's, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E por que eu não
consegui impedir, por que eu não prestei mais atenção. Então, são essas questões, elas ficam, e eu costumo dizer que a gente fica rodando em círculo, porque não tem resposta, né? Não vai existir uma resposta que vai agradar todo mundo. Então, a gente fica nesse círculo e não sai do lugar. Não fica naquela... você não avança, né? Tem os especialistas falam que, lógico, o luto é um processo, né? Todas as pessoas vão passar por ele um dia, mas o luto por suicídio, ele é muito mais complicado, por essa série de questões aí. E tem uma série de outras coisas, né? A vergonha, né? A família se sente envergonhada, porque ela é apontada, né? É julgada, muito julgada. Então, é um luto muito mais complicado, como dizem os especialistas, né? E se não cuidar, se não for cuidado, se ele não for vivenciado de uma forma um pouco saudável, mais saudável, ele tende a ficar mais aguçado, e a gente até, o enlutado, né, que a gente fala, o sobrevivente, ele se torna um suicida em potencial também, né? Então, nós entramos para o grupo de risco, porque fica com um monte de questões que não... A culpa, e fica, né, como eu falei, rodando em círculos. Então, a propensão de pensar na mesma... Né, entrar em depressão e querer fazer o mesmo é muito grande, né? Então, por isso, o cuidado de acolher quem sofre, né, quem ficou, de uma forma específica, né? Não de qualquer jeito. Não assim, bola para frente, a vida continua, foi porque quis, você tem que tocar a sua vida para frente. Então, não é assim que funciona o luto, trabalhar o luto por suicídio. Ele é muito mais... tem que trabalhar com muito mais jeito, né? Tem muitas camadas, né? Isso, nós ficamos assim muito fragilizados. Não é... A gente até comenta, né, entre a gente, nos grupos, que até as palavras têm uma tonalidade, um significado diferente. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma de falar, porque a forma de colocar a palavra, uma palavra que tem um significado, por exemplo, celebrar, comemorar, ela tem um significado diferente para o enlutado, né? Então, a gente tem que... Até a forma de perguntar, Felipe, se você pergunta assim para um enlutado, tudo bem? Tem enlutado que se irrita, porque não está tudo bem, né? Porque como eu estaria bem se me falta um pedaço? Se foi me arrancado um pedaço, não está tudo bem. Então, é como o CVV fala, como vai você? Então, a gente começa a trabalhar desse jeito, como vai você? Né? Aí a gente costuma responder, vou indo, estou indo, caminhando. Então, mudou. Até a forma de abordagem é diferente para o enlutado. Joseval, de alguma maneira vocês presenciaram uma certa solidão com esse luto que vocês acabaram sentindo depois da perda da Marina, porque, como a Terezinha estava falando, né, existe uma forma que a sociedade não consegue lidar muito bem, as pessoas não sabem muito bem o que dizer, elas muitas vezes preferem até fugir, ao invés de conversar, de estar junto. Como que vocês lidaram com as pessoas, assim, como que a relação com os outros ajudou ou, de alguma maneira, incomodou vocês nesse processo? Bem, no começo do nosso luto, os primeiros 90 dias para a gente foi... a gente tinha mais contato com as pessoas, tal, mas a partir de 3 meses, parece que as pessoas elas começam realmente a se afastar,
né, se afastar. Então, assim, a nossa agenda, a gente costuma dizer que a nossa agenda, ela diminuiu, sim, né? As pessoas, é aquilo que você falou agora, Felipe, as pessoas, na realidade, hoje eu percebo isso, né, na época não, eu ficava muito chateado com isso, porque a hora que você mais precisava, as pessoas se afastavam, né? Só que hoje eu compreendo é que as pessoas, elas não sabem lidar com isso. Então a dificuldade maior é essa, né? De não saber lidar com isso. Mas já aconteceu, sim, situações de eu encontrar amigos de trabalho. Teve uma situação que eu encontrei um amigo de trabalho, eu fui almoçar, eu costumo almoçar numa padaria próxima aqui, isso antes da pandemia, e a pessoa fingiu que não me conheceu, ela, sabe, fingia que não, sabe, eu olhava para a pessoa e a pessoa não desviava o olhar, e isso me incomodou muito na época, né? Eu até levei isso aí para o grupo, para ver se alguns enlutados já teriam passado por isso e tal. Então, assim, isso me incomodou muito, mas hoje eu sei que essas pessoas, elas não sabem nem como reagir, não sabem o que falar, não sabem o que te dizer, entendeu? Então, eu acho que um pouco é isso daí, que as pessoas, elas não sabem como lidar, o que falar, né? Se a pessoa apenas estivesse do seu lado, sem falar nada, já estava ajudando, né? Só que as pessoas, elas não conseguem. Parece que as pessoas, elas sempre querem falar alguma coisa, faça isso, bola para frente, né? Que nem a Terezinha está falando, a vida que segue e tal. E às vezes não é isso que você quer escutar, né? Então no começo eu senti muita dificuldade. Hoje, eu não sei se é porque a gente realmente abriu assim o anonimato, a gente fala abertamente. Depois disso mudou um pouco o cenário. As pessoas elas agradecem pelo trabalho e falam, olha, a gente tem que falar realmente disso. Então, assim, hoje mudou um pouquinho, mas no começo foi muito difícil aceitar isso aí, viu, Felipe? Hoje tá bem mais tranquilo, tá? Sim. É bem o que você diz, né, Joseval? Muitas vezes o simples fato de estar do lado, escutando no silêncio, ajuda muito mais do que falar alguma coisa, e as pessoas não se dão conta o quanto isso prejudica, o quanto dói, porque eu imagino que depois que vocês perderam a Marina, a forma como vocês foram unindo forças para juntar os cacos é muito difícil, né? E tem sido difícil e é difícil. E muitas vezes um simples, que muitas vezes a pessoa acha que está ajudando, mas uma simples palavra pode fazer toda a diferença, né? E como eu dizia no começo, o luto ele é vivenciado de maneiras diferentes. Para vocês dois, assim, como que vocês têm percebido isso? A Terezinha, ela acabou encontrando na escrita uma maneira de ajudar nesse processo, você também colaborando no blog, mas cada um tem seu jeito, tem seu tempo, né? Eu vou falar que vai até complementar o que eu falei anteriormente. Nos primeiros 90 dias, cada um tem uma forma, é isso que você falou. A Terezinha tem a forma dela, apesar de a gente trabalha junto, sempre trabalhou juntos, então cada um tem a sua forma. Eu gosto de esporte, eu gosto de corrida, e eu gosto de corrida de montanha. Aqui em São Bernardo, onde a gente mora, tem muita trilha, tem muito... Então, nos meus primeiros 90 dias, o que me ajudou bastante foi um amigo, que a gente ia praticamente 3, 4 vezes por semana correr nessas trilhas, e aí eu chorava, é aquilo que você falou, ele estava lá, entendeu? Sem a necessidade de querer me, não, faça isso, faça aquilo, só de você ter a presença do outro com você, já era o suficiente. Então, eu costumo dizer isso porque, assim, o esporte, eu com o esporte, é uma forma de eu lidar com o luto, né?
Agora, a Terezinha, ela vai falar, ela tem outra forma de lidar com o luto. Eu é falando, né, e escrevendo. O que me ajuda é isso, né? Então, eu estou sempre conversando com alguém, sempre tem alguém, devido ao blog, né? As pessoas me localizam, me acham, então manda mensagem, manda e-mail, então a gente vai acabando conversando e ajuda, né? Me ajuda e ajuda outra pessoa também. Então a ideia do blog, ela começou a partir do momento que eu comecei a frequentar o grupo de apoio, eu descobri na escrita a terapia, né? Antes, quando foi em setembro de 2017, eu participei de um concurso literário do Instituto Vitaleri e fiquei em terceiro lugar. E aí eu tive a ideia, eu escutei a história de uma família que havia perdido a filha, que eles montaram um instituto que apoia, que ajuda as pessoas, né? Então eu pensei, olhei para o José e falei, olha, um instituto a gente não tem condições de montar agora, mas um blog, você me ajuda? Aí ele falou que sim. O nome Nomoglides, eu descobri, a Marina, no perfil do WhatsApp dela, tinha a frase, aquela frase que fica embaixo da foto, escrito assim, Simplau Nomoglides. Mas eu nunca tinha prestado atenção no significado da frase, né? E um dia anterior do simpósio, foi até o 29 de setembro, eu vi a frase e resolvi procurar o significado. Então, quando eu descobri que era, por favor, não me esqueça, eu senti que era um pedido. Então, na hora, eu tive a falar, olha, Josebal, vou montar um blog com os meus textos, já tinha bastante coisa escrita, e vou nomear de Nomoglides. Não me esqueça. É um nome meio difícil, né, das pessoas até de soletrar, de falar, mas ficou dessa forma. E assim, quando eu publiquei, a gente começou a publicar os textos, eu não imaginei, eu escrevo o que sinto, mas é direcionado para o imutável, né? Porque, apesar do luto ser individual, algumas coisas no luto por suicídio, elas se assemelham. Então, as pessoas liam e falavam assim, nossa, Terezinha, parece que você lê o meu pensamento, você sente a mesma coisa que eu, é exatamente assim que eu me sinto, você traduziu em palavras o meu sentimento. Mas eu acabei atingindo também, né, o blog acabou atingindo também profissionais da área de saúde mental, os psicólogos e até psiquiatras, que não faziam ideia de como que é quem fica. Então, as pessoas, elas, né, costumam dar a prevenção do suicídio, mas ela não escuta quem ficou, né, ela só escuta quem está, né, que eu falo assim, quem está querendo ir, né, então faz uma ideia de como é a pessoa que está com depressão, que está com ideação, mas ela não faz a ideia de como que é quem ficou, porque quem ficou não gosta de falar abertamente, né, tem medo, tem vergonha. Então, foi a partir daí que eu descobri assim, eu fiquei abismada, né, que eu não fazia ideia que era dessa forma. E também começou a atingir pessoas com ideação. Eu comecei a receber muita mensagem, as pessoas me agradecendo, falando assim, olha, Terezinha, obrigado por você ter mostrado para mim como é que quem fica, porque eu não quero fazer meus pais sofrerem, né, eu vou me tratar, eu vou procurar ajuda. Então, isso para mim eu confesso para você, é uma confusão de sentimentos que você não faz ideia. Porque da mesma forma que é gratificante alguém me procurar e me agradecer, é um pouco frustrante também, porque eu não tive essa ajuda quando eu precisei. Então, é um sentimento que eu ainda não sei trabalhar direito, sabe? Às vezes eu fico assim, eu não sei muito bem como trabalhar com isso. Mas acontece isso, né? Das pessoas me agradecerem, as pessoas com ideação, me mandar mensagem e me agradecer. E assim, acompanho algumas ao longo desses 3 anos,
e elas estão bem, na medida do possível, caminhando, né? Então, para mim é muito bom isso, é mostrar para mim que eu estou no caminho certo, que eu não estou fazendo, porque tem gente que fala, é exagero, você não precisa disso, né? Bola para frente, vocês ficam, né, como se vocês estão num estágio do luto que não tem necessidade de fazer isso mais, mas não é bem assim. Eu acho que eu falo que é um trabalho de formiguinha, plantando sementinha, sementinha. Os textos estão mais escassos agora, mas eu ainda continuo escrevendo, e quando eu acho que está na hora de publicar, eu publico alguma coisa. Sim. Os textos muito profundos, assim, muito bem escritos, assim, eu já tive a oportunidade de ler, e realmente é uma forma que a gente percebe que você fala muito de dentro para fora, realmente para os enlutados, né? E eu imagino que realmente esse impacto vocês estão conseguindo fazer. E de outra maneira, vocês também tiveram a ideia de criar um grupo de apoio aos enlutados, aí em São Bernardo. E como que é isso, assim, que aí vocês acabaram indo para o presencial, né? Agora, por conta da pandemia, acho que vocês não estão fazendo, né? Mas aí vocês tiveram que olhar no olho. E aí, como é que foi, assim, vocês conversarem com essas pessoas e como que é lidar com a dor de vocês e, ao mesmo tempo, ouvir a dor dos outros? Como que isso ajuda também? Desde o início do nosso luto, acho que um mês depois, a Terezinha, ela pesquisou, a gente conversou, será que não existe nenhum grupo de apoio, né? Porque existe grupo de apoio para quase tudo. Será que não existe nenhum grupo de apoio para a família que perdeu, né, o seu ente para o suicídio? E aí descobrimos os grupos de apoio, mas todos ficavam em São Paulo. Começamos a frequentar os grupos, né? E quando você escuta a história do outro, você começa a perceber que você não está sozinho, você um conta uma história parecida com a sua, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, isso está me ajudando, isso está me atrapalhando. Então, isso nos ajudou muito. Só depois de um ano é que nós resolvemos montar um grupo, um grupo aqui no ABC, que é em São Bernardo. Então, aí nós trouxemos o grupo para cá, nos mesmos moldes lá do grupo, que é o Instituto Vitaleri, né? E trouxemos aqui para São Bernardo e começamos a fazer aqui em São Bernardo esse grupo. Hoje, a gente está fazendo os encontros, né? Através de vídeo chamada. O diferencial é que, assim, hoje com a internet você não tem limite, né? Então, assim, hoje tem gente de todo o Brasil. Então, eu acho que aumentou o alcance. Pessoas que... porque os grupos de apoio, geralmente, eles estão nos grandes centros, né? E algumas regiões não tem grupo de apoio, né? E com a internet, a gente conseguiu um alcance muito grande. Então, assim, às vezes a gente está num grupo, todo mês a gente tem um grupo de apoio do Movites, e a gente está falando com gente lá do norte, do nordeste, do sul. Então, assim, ficou... eu acho que a gente fez conseguir, com a pandemia, a internet, a gente fez chegar a esses grupos de apoio em lugares que seria quase que impossível chegar, né? Então, a gente, com isso, a gente imagina que está ajudando várias pessoas que não têm acesso a grupo presencial. Então, é uma tendência que a gente não pretende abandonar. Mesmo que surja uma vacina e a gente volte a fazer o grupo presencial, mas sempre vai ter o grupo online, porque a gente consegue atingir um número maior de pessoas. Aproveitar e perguntar para a Terezinha, um dia eu ouvi a doutora Karen Cavassini falando que, de alguma maneira, nesses momentos que vocês frequentam os grupos, é uma forma de alguma maneira, vocês colocarem a dor de vocês no bolso e para emprestar o ouvido para outras pessoas. Como é isso, Terezinha? Vocês conseguirem fazer isso, né? Vocês passarem esse estágio e conseguirem também ouvir outras pessoas. Como ouvir outras histórias
de perdas por suicídio tem ajudado vocês? Então, é até difícil explicar, né? Porque quando acontece o suicídio, algumas pessoas, né, como o Gisval comentou, se afastam e o enlutado, ele tem necessidade de contar, de falar. Quer dizer, algumas pessoas, né? Tem necessidade de contar, de ficar repetindo como foi, quando, né, como foi. E quem está do lado não tem paciência de escutar, né? Então, quando você percebe que um outro que passou pelo mesmo, ele tem a paciência de te escutar, ele não vai ficar mandando você parar de chorar, você parar de pensar assim, esquece, apaga isso da sua cabeça. Então, você vai conseguindo perceber na palavra, na história do outro, algumas coisas que aconteceram com você também, e que nem você falou, colar os cabos. A gente consegue montar o quebra-cabeça, né? A gente consegue, porque a gente não percebe. É mais fácil eu perceber alguns erros que aconteceram comigo na história, quando alguém me conta uma história, do que eu mesmo inserida nela, né? Então, quando eu escuto uma pessoa falar, olha, meu filho fez isso, isso e isso, aí eu, poxa, Marina também fez. Só que na época eu não notei, né? Porque não tinha essa percepção que eu tenho hoje. Então, quando a gente começa a escutar, aí é como se fala, a gente coloca a dor no bolso, né? Para acolher a dor do outro, e a gente vai fazendo uma corrente, vamos dizer assim, sabe? É um ajudando o outro, e assim um vai fortalecendo o outro, né? Então, quando o grupo presencial, aqui em São Bernardo, depois virou um grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp tem várias pessoas do Brasil todo. Então, são várias pessoas com, né, perdas recentes, perdas mais antigas. E agora com o grupo virtual, né, da mesma coisa. Então, assim, praticamente toda semana eu recebo alguém que descobriu, né, o blog, descobriu o grupo, e pede para ser adicionado. Então as pessoas vão compartilhando as suas histórias, e um vai ajudando o outro. Então, eu falo assim, é emocionante até ver, porque no começo eu ficava intermediando, falando algumas coisas, né, explicando algumas coisas, e agora não, agora eu apresento a pessoa no grupo e os outros membros vão acolhendo, e eles mesmos vão, sabe, conversando, e vão um ajudando o outro, um colando o caco do outro, e isso é muito bonito, sabe? É uma coisa assim que é só quem passa quem sabe? A gente fala assim que só quem tem essa perda, essa dor, entende o outro, né? Não vai ter julgamento, não vai ficar fazendo umas perguntas, né? Às vezes até tem umas perguntas meio, né? Mas a gente contorna a situação e vai levando, né? Vai caminhando, buscando ressignificar a vida, né? Ressignificar a forma de viver. Porque quando a gente encontra um enlutado, um recente, vamos dizer assim, eles perguntam, a primeira pergunta que eles fazem, quando é que essa dor vai passar? É uma das primeiras perguntas, né? Além dos Cs e porquês, quando é que isso vai parar de doer, né? Porque todo mundo fala do tempo. Então, a gente costuma dizer, eu costumo dizer, a dor, ela não passa, né? Nós é que aprendemos a lidar com ela. Ela vai com o tempo abrandando. Nós vamos ficando, aprendendo a lidar com ela, né? A ferida, ela está lá. Mas a gente vai aprendendo a trabalhar com essa dor, ressignificando a vida e dando um passo de cada vez, vendo um dia de cada vez, e conseguindo, né, ir adiante. Mas colocar a dor no bolso né, e acolher a dor do outro, passa a ser uma coisa assim que
faz parte, você começa, como a gente fala da empatia, né? Quanto mais você dá, mais você tem. Então, é uma coisa que é automática, você já sabe mais ou menos como agir com aquela pessoa, né? Então, você vai ouvindo, não só falando, né? Ouvindo, que é o importante. Às vezes a pessoa precisa só de um ombro, só de um ouvido. Ela não precisa de conselho, ela não precisa de... Às vezes ela faz as perguntas, igual da dor, né? Mas, assim, escutar que, poxa, tá doendo, e quando ela termina de falar, ela fala, poxa, passou um pouco, obrigada. Então, isso já vale, né? Já é gratificante também. Sim, a Marina, ela tinha depressão, e aí um dado que a gente encontra muito na internet, e até eu queria que você vai falar sobre isso, que de alguma maneira incomodou, né? Que fala que muitos suicídios poderiam ser evitados. Mas essa é uma informação que de alguma maneira parece que fica solta, né? Porque falta, eu acho que mais informação mesmo, né, Joseval? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa informação que, por mais que existam essas comprovações, né, que tem como ser evitado, mas como as pessoas sabem disso, né? Olha, existe uma frase que uma que me incomoda muito, inclusive, que é essa frase que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Isso, cara, no início do meu luto eu não me conformava com isso. Eu não me conformava com isso. Então a gente foi atrás de informação, muita informação sobre isso daí. Na realidade, foi um estudo que aconteceu na Organização Mundial com um número de pessoas só que na realidade não é bem assim que acontece, né? Se a gente não sabe, não conhece, é por isso que a gente faz esse trabalho, a gente tenta passar informação para as pessoas, porque se as pessoas não têm a informação, como que elas vão saber sinais, como que ela vai saber lidar com isso, né? Então, é muito difícil, porque é um assunto que é um tabu. Então, a sociedade ela não conversa sobre morte, principalmente morte por suicídio, né? Então, a gente não tem essa informação. Então, uma das ideias do blog é essa, é levar a informação correta para o maior número de pessoas possíveis, tá? Mas a gente precisa também, hoje a gente sabe que o suicídio ele é prevenível, mas ele não é evitável, né? Então, às vezes a pessoa, ela, por mais que ela tenha, que nem no caso da Marina, a Marina tinha um acompanhamento, ela tinha um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, então ela tinha um acompanhamento, mesmo assim não foi suficiente, né? Então, isso é uma coisa que machuca muito os enlutados, né? 90% dos suicídios poderiam ser evitados. É uma coisa que não é bem assim, né? E é até difícil explicar isso daí, viu? Mas foi um dos principais obstáculos que eu encontrei, foi essa frase, 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Hoje, existe... você quer explicar, Terezinha, um pouquinho? Perdi aqui o raciocínio. Então, quando se fala dos 90%, porque quando a frase é julgada na realidade, né, virou um slogan, principalmente no Setembro Amarelo, 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Mas como? Por quê? Se atribui aí a esses 90% a uma provável doença mental que a pessoa que partiu tinha. Se essa doença tivesse sido tratada, se esse problema tivesse sido tratado da forma correta, o suicídio não aconteceria. Então, no meu caso, no nosso caso aqui, a Marina ela estava sendo assistida. Então, é lógico, né, que a gente fala, poxa, não é só o tomar um remédio, fazer terapia, tem uma série de outras coisas que
que vão ajudar na prevenção. Mas isso não é muito falado. Então, não existe somente, você toma um remedinho, faz terapia e vai estar tudo bem. Não. Né? A sociedade tem uma série de coisas que a gente fala de uma série de fatores que existem que ninguém gosta de ficar falando. Então, tem o racismo, tem a homofobia, tem a condição social, o desemprego, tem um monte de coisa que acontece que as pessoas elas não colocam isso, né, não, é só ir no médico, tomar um remedinho e está tudo bem. Não é bem assim, né? Agora, por exemplo, dessa pandemia, a segunda onda que eles estão falando vai ser os problemas da saúde mental, né? Então, vai ser só tomar um remedinho? Né? Então, o acolhimento, a gente tem que ter mais acolhimento, né? E falar mais abertamente sobre isso. Então, quando falam do 90% poderiam ser evitados, quem perdeu alguém pelo suicídio, principalmente quem tinha um diagnóstico, estava cuidando, fica muito abalado, né? Quem também não tinha um diagnóstico e não percebeu nada, também sofre muito. Então, quando chega setembro, o grupo fica todo empolvorosa, porque fala, você viu tal pessoa, tal reportagem, falando isso, falando aquilo, porque eles não explicam, né? Não explicam o porquê dessa frase. Então, eu, sinceramente, ao invés de ajudar, essa frase, ela acaba atrapalhando. É prevenível? Sim, mas vamos, né, falar da forma correta, vamos abordar o tema de forma correta. Sim. Você falou de uma coisa muito importante, que foi o acolhimento. Acolhimento que tem que existir de todos os lados. Mas, infelizmente, vocês acabaram não tendo um acolhimento até por parte de profissionais da saúde, né? No pronto-socorro, quando a Marina chegou. E existe um preconceito muito grande ainda, né? Por quem tenta suicídio, por quem morre por suicídio. E a gente esperaria que esses profissionais da saúde, que são aqueles que vão receber a pessoa naquele momento ali, tivessem um trato mínimo que a gente espera e muitas vezes não há. O que vocês diriam para os profissionais de saúde melhorarem nesse sentido, né? E poderem dar um tratamento realmente merecido e respeitoso acima de tudo, né? Então, Felipe, um dos motivos que me levaram a escrever foi justamente esses maus tratos. Né? Eu fiquei muito abalada com a forma como a Marina foi tratada no hospital. E depois estudando, né, sobre o caso, uma das profissões que mais tem suicídios já é justamente a área de saúde, né? Muitos médicos, muitos enfermeiros se matam, só que eles abafam o caso. Então tem muito preconceito dentro do geral, né? Mas numa área que deveria, eles são cientistas, eles, né, estudam, saber que não são né, muita pressão, muita carga, né, de cuidar do outro, né? A gente até fala, aqui em São Paulo tem até o Corém, eles falam, quem cuida de quem cuida, né? Então, assim, olhar o outro de uma forma, não só o físico, mas o mental também. E às vezes existe muito também preconceito ligado à religião. Então tem muitos profissionais que têm certas religiões que condenam demais o suicídio. Então quando aparece uma pessoa que está com tentativa de suicídio, eles falam mesmo, é falta de Deus, né, não cuida direito, larga para lá. Chegaram a me perguntar no hospital, a enfermeira, a chefe lá, qual era a religião da Marina, sabe? Então, assim, são coisas que não tinha cabimento, assim, poxa, na hora que você preenche a ficha lá, você coloca a religião, porque tem algumas religiões que não aceitam transplante de sangue, né? É uma coisa, mas não chegar para mim e falar, olha,
qual a religião da Marina? Aí quando eu respondi, a mulher olhou para o fisioterapeuta e falou assim, eu não te falei? Né? Então, assim, são descaso, então, assim, é preconceito, é falta de informação, eu não sei o que é, né? É ignorância mesmo, né? De não querer ver, não querer aceitar que é uma doença, que é um problema, né? Muitas vezes. Então, isso me machucou muito, me dói muito, sabe, pensar sobre isso. Eu cheguei a fazer um trabalho com o Corém aqui em São Paulo, para falar sobre isso para os enfermeiros, né? Mas como eu falei, é plantar sementinha, é jogar a semente, esperar que ele caia num terreno fértil, é muito difícil, porque principalmente a área médica, né? Ela se acha superior, então é complicado. Mas eu não desisto, eu insisto ainda em falar, que tem que olhar com mais carinho, que isso pode acontecer com qualquer um. Né? A gente só vai e fala assim, eu sempre achei que o suicídio acontecia na casa do vizinho, não na minha casa, mas infelizmente aconteceu, então pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer casa, né? Em qualquer família, então tem que olhar com mais carinho. É fundamental e, como você falou, não apenas no Setembro Amarelo a gente falar sobre isso, né? Eu acho que falar todo ano, né? Abordar com responsabilidade. E aí também tem o papel da mídia, né? Eu, até como jornalista, fico ainda muito chocado com algumas abordagens que a gente vê, expondo, enfim, né? Aumentando aquela dor de quem fica, né? Joseval, como que você tem observado isso, assim, de alguma maneira? A mídia tem melhorado a falar sobre isso? A gente percebeu que tem falado mais, né? Mas você acha que ainda precisa falar melhor? Sim, eu não sei se é porque a gente está inserido, então, assim, todas as notícias a gente está bem atento, mas nesses últimos 3 anos eu acho que vem falando muito mais. Porém, eu acho que precisa melhorar muito. É o que você falou, existe algumas. Tem que saber falar. Tem uma norma, inclusive, de como jornalista, como noticiar isso daí. Hoje ainda a gente vê muita postagem, as pessoas elas se interessam de saber como aconteceu, né? Então, isso parece que vem demais na mídia. Olha, tem melhorado, mas eu acho que tem um caminho bem longo a ser percorrido ainda, que é o que a Terezinha falou. A gente tem que plantar a sementinha e ir devagarinho, não tem como fazer uma mudança de uma hora para outra, né? Um exemplo foi Setembro Amarelo. O último Setembro Amarelo eu achei assim muito marketing, né? A gente até costuma falar o marketing amarelo, teve muita. Eu observei, como a gente está com um radar mais ligado, então eu observei muita bobagem sendo dita, entendeu? Muitas. A gente participou de alguns eventos que, se eu contar aqui, vocês vão ficar, sabe, palestrante falando coisas que não tem nada a ver, a pessoa não se prepara para falar e fala coisas que bobagens e tal, mas tem muita gente também que está levando informação e informação correta. Então isso é o ponto positivo, né? Tem os pontos negativos, mas também tem esses pontos positivos, como vocês aí com o seu trabalho, né? Tentando levar sempre coisas positivas e notícias verdadeiras, né? É isso. Queridos, já estamos aí quase 50 minutos conversando, eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu queria encerrar e pedir para vocês, assim, primeiro agradecer, né, pela disponibilidade, pela atenção de falar um pouquinho sobre isso com a gente, comigo, eu queria que você deixasse uma mensagem final e de alguma maneira, assim, a gente está acompanhando aí uma pandemia que muita gente está morrendo, né, e muitos enlutados estão ficando.
de alguma maneira, uma mensagem para essas pessoas aí que ficaram, o que a gente pode deixar? Eu conversei com algumas pessoas que perderam alguém pelo Covid, né? E, infelizmente, o luto ele é semelhante, porque as pessoas, agora, elas não falam do suicídio. Geralmente, quando você fala, olha, minha filha se suicidou, eles já perguntam logo o porquê. Então, no Covid, as pessoas estão perguntando onde, como, não se cuidou, né? E isso é um tapa na cara de quem ficou, né? Então, é como se fosse um desleixo de quem estava próximo. É muito triste isso, sabe? A pessoa não ter acolhimento numa hora que necessita. Eu acho que nós estamos vivendo numa sociedade que a tristeza ela tem que ser abafada, né? Então, assim, aconteceu, né? Tá morrendo muita gente, vai morrer muita gente. Isso é muito triste, né? E a gente sabe que a pressão da sociedade em querer ver as pessoas bem logo, né? Então, isso atrapalha muito na elaboração do luto. Eu vejo que é um caminho, eu falo, né, eu costumo falar que o meu processo, eu tinha 3 alternativas. Eu tinha que fingir que não aconteceu nada e tocar minha vida sem tocar no assunto. Eu poderia me agarrar à dor e ficar lá, não fazer mais nada, só ficar sofrendo e, é assim que tem que ser e pronto, acabou. Ou eu tive que ressignificar, né? Eu ressignificaria, né? Então eu resolvi pegar essa terceira aí de ressignificar, de fazer alguma coisa por mim, né? Vou confessar, não falei, eu não vou ser a Madre Teresa de Calcutá. Não, eu fiz a necessidade que eu tinha de escrever e de contar a minha história para me ajudar, na minha elaboração. Então a gente fala sempre nos grupos, cada um tem que encontrar o seu caminho. Então, no luto é isso. Ele não tem, assim como a vida, ela não vem com manual de instrução. Cada um vai encontrar o seu caminho, cada um vai encontrar a sua forma de seguir, né? E o que a gente pode fazer pelo outro é acolher, é escutar, é dar atenção, é cuidar. Então, cada pessoa ela vai encontrar a sua forma de ressignificar e aprender, ou vai aprender a viver sem aquela pessoa que ela perdeu. Então, eu sempre falo, né, que a gente parece difícil, realmente não é fácil, mas a gente vai encontrando. E o que une a gente nesse momento é o amor, né? O amor por quem se foi, que continua, que é um amor além da vida. Então, a gente vai, por esse amor, continuar a viver. Porque enquanto eu viver, a Marina estará comigo. Então, eu vou fazer de tudo para os meus dias serem mais longos, e, né, mais distante da minha partida, para mim, ela continuar viva, e eu ressignificando a minha vida, e é isso. Bem, eu acho que a Terezinha falou tudo, mas eu acho que uma mensagem que eu deixo para essas pessoas aí que estão passando pelo luto do Covid é que as pessoas acolham. Né? É a única coisa que eu tenho para falar, é o acolhimento. Né? Isso é muito importante. E é isso, Terezinha, acho que já falou tudo. Eu agradeço, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Tá? Tá certo, queridos. Obrigado. Tá aí o blog no moblidiz.com.br para acessar, acompanhar aí o trabalho do Josevaldo e da Terezinha, compartilhar, e também tem lá os contatos para o grupo de apoio aos enlutados também. Queridos, muito obrigado, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço.